É isso aí, meus queridos irmãos, estamos na terceira aula da nossa matéria homilética 1, ou Introdução à Homilética. Esta é a terceira aula da nossa atual matéria, Introdução à Homilética. Hoje é quarta-feira, 22 de março de 2023, 22 de março de 2023, curso básico em teologia. Irmão Wellington, deu certo o mistério? Deu certo, olha lá, o sorrisinho dele. Ih, hoje vai sorrir até não aguentar mais, porque está aí ao lado dele a pessoa que tanto inspira depois de Jesus, né? Eu falo isso com um carinho e liberdade, irmão Wellington, sem a irmã Núbia, é igual o Expresso sem a Maria Luísa, apagado, apagado no mundo, né? Mas é assim mesmo, gente, quando a gente depende de esposa e de família, é a melhor coisa, né? Quando tá a esposa ausente, a gente parece aquela velhinha quase apagando, mas graças a Deus que Deus não deixa a gente passar muito tempo aperto com a esposa distante da gente. Meus irmãos, como é do conhecimento de vocês, nós vamos sempre trabalhar nesta aula de homilética, sempre, né? Metade da aula na área teórica e outra metade na área prática, tá? Porque ela exige a prática, tanto que eu vou pedir a vocês que melhorem um pouquinho a leitura antes de nós desenvolvermos a parte que vamos hoje desenrolar na apostila. Anote aí. Eu gostaria muito, muito, muito que durante essa semana vocês pudessem proceder em leitura das seguintes páginas, né? Porque, repito, eu quero aproveitar bastante, de forma mais prática possível, esta apostila. Ela é uma apostila, creio que você já deve ter dado alguma folheadinha nela. Ela é uma apostila de características muito técnicas. E tudo que é técnico, você há de convir comigo, ele exige um pouquinho mais, exige. Uma coisa é você estudar a teologia pura, né? Como muitos de nós temos estudado até aqui, e outra coisa é estudar a teologia mesclado, combinada com o lado técnico que uma matéria em si apresenta, e a homilética tem essa característica, né? Claro, estamos estudando como manejar bem a palavra de Deus, explicando-a, pregando-a, ministrando sobre a mesma, mas tem um lado técnico, e esse lado, repito, vai exigir, está exigindo, vai exigir um pouco mais de nós. Não, entenda o que eu vou dizer, por favor, não é para desanimar a nenhum de vocês. Minha intenção jamais, jamais, jamais é desanimar, mas simplesmente orientar e alertar. Essa é uma matéria difícil. Creio que já observaram. Quem já observou que essa matéria é uma matéria difícil, não é uma matéria fácil, não é uma matéria realmente nada fácil. Já tivemos uma ou duas turmas anteriores a esta, numa outra escola teológica, não no Bereia, tá? Nós ministramos praticamente o mesmo conteúdo, o mesmo material, um pouquinho melhor adaptado, e lamentavelmente numa turma de 25, né, tínhamos em torno de 25, 27, perdão, 27, somente 9 passaram nessa matéria. Isso porque nós, não estou falando isso para desanimar, por favor, é só para vocês terem noção que essa é uma matéria que ela vai exigir leitura e interpretação de texto. É uma realidade, gente, é uma realidade. Entende? Sempre vamos ter aquelas matérias, duas ou três, seja no curso básico, no curso médio, no curso bacharel, que vai realmente complicar e exigir um pouco de nós, né? Ou do aluno. Entende? Então, essa é uma delas, vai exigir, não tem jeito. Eu estou contornando, diluindo da melhor maneira possível. Mas se eu diluir demais, eu vou tirar a essência da matéria. Então, eu não posso diluir além do necessário, entendeu? Eu vou facilitar o máximo. Em caso extremo que eu perceba muita dificuldade de alguns alunos, aí será um dispositivo de emergência para não trazer reprovações. Eu vou acrescentar uma aula a mais. Não gosto de fazer isso, que eu gosto de seguir o plano, tá? A intenção não é fazer o curso grande demais, mas como é uma matéria técnica, se eu perceber na próxima aula
algum nível de dificuldade além do necessário, então eu vou ser obrigado a esticar pelo menos uma aula a mais para a coisa ficar bem assentada, bem assentada. O que eu vou pedir a vocês, mais do que nunca, é que vocês possam, por favor, lerem as seguintes páginas. Anote aí. Você vai ler da página 13 até a página de número 23. Por favor, anote aí. Da página 13 à página de número 23. Eu peço que você leia com muita atenção, anote as partes que você absolutamente não entender. E aí eu vou pedir que você traga na próxima aula. Pastor, eu não entendi esta parte que está entre a página 13 e a 23. Tá? Então eu vou repetir. Pastora Darlete está chegando agora, a paz do Senhor. Tá? Eu sugiro então que a pastora, depois com calma, assista os primeiros minutos da nossa aula, para a senhora, que eu não vou repetir o que eu coloquei, para não fazer a aula um pouco extensa, porque eu estaria fazendo chover no molhado. Mas eu estou orientando aqui os alunos. Essa é uma matéria difícil, não é uma matéria fácil, tá? Quero que todos tenham o melhor aproveitamento possível. Infelizmente, eu já estou tendo uma visão, não vou entrar em detalhes por respeito e ética, de alguns de vocês vão parar no caminho. Não estou dizendo desistir, mas vão ficar travados, porque esta matéria ela exige leitura, entendimento e interpretação de texto. E eu percebo que alguns de vocês têm ainda uma sensível dificuldade na leitura, na interpretação e no entendimento do texto. É normal, não é? Se eu leio um texto, eu não entendo ele adequadamente, como é que eu vou interpretá-lo? Concordam comigo? Vamos lá. Se eu estou lendo um texto, eu não entendo patavinas, desculpe essa expressão um pouco popular, patavinas. Que forma que eu vou ter para interpretar o texto? Nenhuma. A menos que eu tenha recursos, que é o que eu vou tentar passar para vocês hoje na próxima aula, para a gente trabalhar em cima dos textos, sejam os mais simples até os mais complexos. Por isso que eu peço que vocês, por favor, façam essa leitura. Me permita, antes de nós entrarmos na parte de hoje, só fazer um resuminho de uns 5 a 10 minutos do que contém entre a página 13 até a página 23. Vamos lá. Na página 13, nós temos o quesito requisitos fundamentais ao sermão. Muita gente não leva em consideração que para pregar é necessário conhecermos a estrutura de um sermão. Não sei se você... Eu acredito que sim, né? Eu creio que eu não sou a única pessoa que já passou por essa experiência e ainda está passando. Eu acredito que você já deve ter ouvido mensagens assim, o camarada começa a mensagem, parece que ele está entrando bem no assunto, está engrenando bem no assunto, usa um texto bíblico bem claro, bem objetivo, de repente, assim, como do nada, pum, ele sai fora do assunto, ele começa a viajar na Bíblia, ele entra com muitos testemunhos, começa a falar muito de si. Daqui a pouco ele está subindo, vai ao céu, depois desce ao inferno, se encontra com os anjos, depois aterriza na terra, depois sobe na presença de algum cavaleiro de fogo. É uma coisa que em 15 minutos você diz: peraí, o que esse camarada está querendo dizer? Alguém já passou por essa experiência? Estou falando sério. Alguém já teve. Que legal que eu não sou o único extraterrestre nesse planeta. Gente, isso dá a mim, não sei a você, uma agonia. Não é exagero, não. Agonia, que a gente está ali para querer ser edificado, querer ouvir a voz de Deus. E parece que no começo o negócio é bonito, tá ali pintando bonito, né? Eu creio que você já deve ter dito assim: puxa, hoje vamos ver aquela palavra de Deus, aquele sermão, mas de repente, pum, o negócio capota. Aí você entra num parafuso e fala: meu Deus, peraí, ou a minha mente está travada, eu não estou entendendo
Nada do que esse homem está explicando, ou esse homem está mais perdido que cego em tiroteio. Qual a razão de tudo isso? Não se consideram esses requisitos fundamentais do sermão. E entenda bem, você vai ler isso aqui e vai chegar à conclusão que não tem mistério. É como você fazer arroz e feijão. Pastor, não é tão fácil fazer arroz e feijão, não. Meu arroz só sai queimado no fundo e meu feijão. Calma, tudo tem uma técnica, não é verdade? É simples fazer arroz? Parece que sim, mas se você erra o ponto, queima, não é verdade? Feijão é simples de fazer? É, mas também exige uma técnica, exige um cuidado, exige uma dosagem. Explicar a palavra de Deus não é diferente. Olha só, características de uma boa estrutura. Como é que eu posso montar um sermão para que todos possam ouvi-lo com clareza? Primeiro, tem que ter em mente trazer uma boa estrutura, apresentando um ponto, ou seja, o que eu vou falar sobre fé, salvação, vida eterna, inferno, bênçãos, maldições. Esse é o ponto. Ponto. Unidade. Se eu vou falar sobre fé, eu tenho que ter o cuidado que, do princípio ao fim, o que eu vou falar sobre fé, primeiro, tem que estar regado com a palavra de Deus. Segundo, tem que ter começo, meio e fim. Não pode ser um sermão sem pé e sem cabeça, né? Começar com fé e terminar no inferno. Cuidado, isso aí dá uma confusão na cabeça de quem ouve, e a palavra, ao invés de ser valorizada, ela se torna uma palavra desmotivadora. Ordem. Todo sermão tem uma ordem, eu acabei de falar agora. Introdução, corpo e conclusão. Vamos falar mais adiante, mas você lendo já essa parte, você já vai ter essa visão. Todo sermão tem uma proporção, tem um tamanho. Demasiado grande e demasiado pequeno é perigoso. Muito grande cansa o povo. Muito pequeno, o povo se perde. Então tem que ser dosado. O sermão tem que ter movimento. Muito parado é coisa de múmia. Muito acelerado é coisa de palhaço, com todo respeito. Tem sermões que o camarada gesticula, parece um palhaço no púlpito, e não um pregador da palavra de Deus. Então, tudo dosado. Tem que ter fidelidade ao texto. Ó, fidelidade textual, está na página 14. Procura trabalhar em cima do texto. Se o sermão é textual, se ele é temático, trabalhe em cima do tema. Nós vamos falar um pouquinho isso hoje. Tem que ter elemento didático. Qual é o objetivo da pregação da palavra de Deus? Transmitir uma mensagem da parte de Deus. Vamos pensar aqui juntos. Quando eu luto, quando eu batalho, me esforço para transmitir uma mensagem de Deus, eu não estou também, ao mesmo tempo, trazendo um pequeno ensino da palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Ainda que a intenção não é dar um estudo bíblico, porque o estudo bíblico ele é mais complexo. Ele exige mais tempo, ele exige muito mais elaboração, mas queiramos ou não, quando estamos pregando, por mais simples que seja o texto e a palavra ligada ao texto, nós estamos trazendo algum tipo de ensino bíblico, por mais simples e menor que seja. Na página 15, algumas observações sobre o sermão. O sermão como uma carta viva. O que isso quer dizer? A mensagem que eu e você estejamos pregando, ela primeiro tem que falar a minha vida, para depois falar a vida dos demais. Não pregue algo que não passou pela sua vida. Não pregue um sermão teórico. Procure trazer uma mensagem prática, experimental, claro, ligada à palavra, mas que você tenha vivido. Não pregue aquilo que você nunca viveu. Alô? Se você está pregando sobre fé, você tem que ser a primeira pessoa a entender o que é fé. Quem está me entendendo, gente? Se você está pregando sobre cura divina, você é a primeira pessoa a ter experimentado o que é cura
divina. Se você está pregando sobre libertação, você tem que ser a primeira pessoa que já experimentou libertação, porque não tem sentido pregar aquilo que eu nunca vivi. É melhor ficar quieto. Não, eu não vou pregar sobre fé, mas eu sou um camarada meio incrédulo, eu sou um Tomé da vida. Então fica quietinho, não prega sobre fé. Prega sobre qualquer coisa, ou seja, sobre qualquer coisa que você tenha vivido e experimentado. Como estou falando aqui, ó, 5.2, o sermão como algo prático. Hoje nós ouvimos sermões de doido, que não leva a nenhum lugar, não traz nenhum tipo de edificação. Alguém me perguntou esses dias, trazer testemunho é válido quando você está pregando a palavra de Deus, desde que o testemunho seja acompanhado de um texto bíblico e o testemunho não sobreponha-se, ou seja, não se coloque acima da palavra que está sendo ministrada. Creio que você já percebeu em alguns lugares, o camarada começa pregando bem e de repente se entusiasma, se empolga e faz com que o seu testemunho tenha mais evidência do que a palavra pregada. Já perceberam isso? Aí a palavra fica desse tamaninho e o testemunho ocupa um espaço desnecessário. Isso não funciona. Temos que ter muito cuidado. Pode usar um testemunho? Pode, desde que ele não passe, anote aí, de 5 minutos. Se é um testemunho de cura, geralmente os testemunhos de cura são um pouquinho longos. Faça de tudo para jogar em 10 minutos. Que isso, pastor? Eu não consigo. Você vai ter que conseguir. Porque, do contrário, o testemunho vai predominar além da palavra a ser ministrada. Isso não pode acontecer. Repito, se você está pregando e quer colocar um testemunho de cura, procure trabalhar com 10 minutos, não mais. Se você passar de 10 minutos, aí a palavra fica prejudicada. Ela encolhe. Alguém está percebendo o que eu estou falando? Ela perde a primazia, porque o objetivo é a palavra. É válido o testemunho, desde que a palavra não fique reduzida ali num cantinho insignificante. Virando a página, página 17, o sermão e sua maturação. Preste atenção. Tem pessoas que pensam que pregar a palavra, que montar um sermão, é como fazer um bolo. Quem sabe aqui fazer um bolo? Vamos lá. Sabe, a pastora Darlete, se não sabe fazer bolo, o negócio está estranho. A irmã Angélica também, irmã Núbia também. Irmã Gênevieve, eu acredito que sabe fazer bolo. Acredito, sim, misericórdia. Tá? Irmã Daniele também, acredito. As irmãs se dedicam a esse ministério, né? Eu faço, mas, como diz minha esposa, né? O meu bolo é tremido. Como é tremido? Ele sai assim, ó. Ele tem 2 ondulações. Eu acho que ele é feito na praia, porque eu não consigo colocar ele reto. Sigo as instruções, ele sempre sai ondulado e solado, que é o pior de tudo, né? É perda de tempo, dinheiro e de massa, mas deixa quieto. Até Jesus voltar, eu ainda vou aprender a fazer um bolo decente. Mas vamos lá. Pregar a palavra não é como fazer um bolo. Temos hoje as massas rápidas, na verdade, aqui na América, então, não sei aí no Brasil, irmã Daniela, mas aqui na América já temos as massas rápidas. Você vai no mercado, pega as massas da Betty Kruger, da Aunt Jemima, mete lá dentro do bol e vambora. Daí uns 15, 20 minutos, já está prontinha, jogamos no forno, esperamos o quê? 1 hora e meia, 2, o que seja, já está pronto. Um sermão não funciona assim, não. O sermão precisa passar por um processo chamado maturação. Alguém pode me explicar esta palavra? Maturação. Ih, pastor, palavrão difícil. Mas eu creio que você tem uma ideia quando eu estou falando de maturação. Eu estou me referindo a quê? Vamos lá, pode abrir o áudio. Se você quer se arriscar, ninguém é obrigado a saber. Estamos aqui para aprender juntos. O que você entende por maturação? Arrisca, por É favor. quando você pega todos os elementos que você quer incluir naquele sermão e você vai, lack of better words, amadurecer e ruminar
e meditar e refletir nesses aspectos para que você possa sair com um sermão organizado e com a ideia de começo, meio e fim. Excelente! Falou o orador da turma, irmão João Cavalcante. Já sei quem vai ser o orador da turma, né, na formatura, irmão João Cavalcante. Maturação é exatamente isso. Eu pego os ingredientes e procuro o quê? Conectá-los, uni-los e dar o quê? Amadurecimento. Tem pessoas que levam semanas, meses e até anos para montarem um único sermão que vai ser pregado talvez como muito 2 ou 3 vezes na vida. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho 4 sermões que eu levei em média em cada um deles de 4 a 9 anos para amadurecê-los. E só preguei 2 vezes na minha vida, nada mais. O quê? 4 a 9 anos. É um processo longo, eu sei disso, mas foi uma experiência maravilhosa, porque eles falaram muito a minha vida, passaram pela minha vida. Foram os 4 sermões que marcaram a minha vida espiritual, começando em 1971, e eu fechei um deles em 2016, aqui nos Estados Unidos. Tem sermões que você gasta dias, 2, 3, 4 dias. Tem sermões que você gasta 2 semanas, tem outros que você gasta 5 meses. É tudo um processo segundo o que o Espírito Santo possa lhe dar. Mas não existe o sermão automático. Você aperta o botãozinho, pá, aconteceu. Não. Eu sei que tem muitos espertalhões, né, que vão na internet, puxam um esboço e na hora de ministrar, ele não ministra, ele lê o esboço. Eu já vi isso dezenas de vezes. Não é errado você puxar um esboço na internet. Errado é você ler esse esboço. Tá todo mundo, ele tá lindo, o sermão, olha só, palavra por palavra, letra por letra. Vou repetir, não é errado. E você puxa um esboço da internet para você ter uma base, uma orientação, uma guia. Alguém está me entendendo, gente? Não é errado. O problema é você, ipsilíteris, pregar palavra por palavra, letra por letra. E todo mundo está percebendo, o camarada está lendo, ele não está pregando. Na página 20, o texto do sermão. Uma das maiores dificuldades de quem prega é leitura. Preste atenção. Uma das maiores dificuldades para quem prega é o exercício constante da leitura. Pastor, eu sou preguiçoso no planeta para ler. Então, você vai capotar nessa matéria. Pastor, está repreendido em nome de Jesus. Já falei isso para um outro aluno de uma outra. Não, está repreendido coisa nenhuma. Quanto menos eu leio um sermão, incluindo os textos bíblicos, eu estou abrindo a porta para uma grande possibilidade de eu ter um grande fracasso na elaboração de um sermão. Ao contrário, quanto mais eu dedico tempo, pastor, tempo que eu não tenho nesse país, então você vai ter que tomar decisões sérias. Quantos de vocês têm mais de 3 prioridades? Não precisa me dizer, não estou querendo ser aqui antiético, muito menos indelicado. Mas vamos lá. Quantos de vocês aqui têm pelo menos 3 prioridades na vida de vocês e vocês fazem elas funcionar todos os dias, lado a lado? Vamos lá. Pelo menos 3. Ninguém tem 3 prioridades, então eu devo ser um extraterrestre. Eu tenho 5. Eu tenho 5. Uma delas está aqui, ó. Essa aqui é uma das minhas prioridades de vida. Eu tenho que fazer ela funcionar todos os dias ao lado das outras 4. E não tenho vergonha de dizer algumas delas. Uma delas é minha família.
Eu tenho que cuidar da minha família todos os dias, de minha esposa, tenho um filho solteiro de 25 anos, de 26 anos, trabalha, amém, mas tá debaixo do nosso teto, tá? Os alunos da escola teológica, não somente a aula online que eu cuido, eu também dou atendimento por fora, que gera um desgaste, exige tempo, tá? Muita gente pensa: "Pô, pastor, seu trabalho, eu não estou aqui me justificando", por favor, entenda-me bem, só quero dar só um exemplo. Tem aluno que diz que meu trabalho é molinho, 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 como comer doce de leite. Vem para cá do meu lado. Fica comigo um dia que tu vai ver que o doce de leite é rapadura dura, daquela bem duro de mármore. Não é somente dar aula. As pessoas têm um conceito tão estranho, né? Não, não, não. Para nós chegarmos aqui, aonde estamos aqui com vocês, só essa aula, só para você ter uma ideia, não quero te impressionar, não. Só essa aula, eu estou preparando ela já há 4 meses. 4 meses. Gastando uma média de 5 horas por dia, só para trazer essa aula. Que isso, pastor? É o que eu faço. Tem sido o meu trabalho e a minha vida nos últimos 50. Isso aqui exige tempo e leitura. Eu passo 10 a 11 horas por dia lendo. Eu trabalho 14 horas, não sou melhor do que ninguém, tá? O meu trabalho, segundo os especialistas, corresponde a um trabalho braçal de uma pessoa que está na carpintaria 9, 10 horas, porque é o trabalho que consome aqui dentro. Não sei se alguém sabe disso, né? Que o trabalho mental, ele é muito parecido com o trabalho de carpintaria ou de construção, né? Se bem que na construção você está metendo braço, a britadeira, a pau, martelo e aquela coisa toda, você está usando o que? A força muscular. Cria um desgaste? Claro que cria, né? Mas o desgaste daqui, se você não sabe, ele é tão intenso e às vezes mais intenso do que o trabalho braçal, muscular. Alguém está me entendendo, gente? Vocês já leram sobre isso? Eu não estou falando isso querer dizendo que o meu trabalho é pior ou melhor do que o seu. Não, cada um no seu ministério, cada um no seu chamado. Mas eu quero levar vocês a entenderem que a elaboração de um sermão não é uma coisa que acontece assim, né? Estalou o dedo, aconteceu. Os bons pregadores da atualidade, se você pesquisar, eles gastaram um enorme tempo na sua vida de leitura. Entendo que alguns têm técnicas, usam situaçõezinhas que criam uma inovação, uma atração a mais, mas nenhum deles deixou de exercitar uma coisa chamada leitura. Posso falar com muito carinho, muita sinceridade? Se você, aluno, não consegue gastar um mínimo de 1 hora por semana, vou repetir, um mínimo de 1 hora por semana, lendo a apostila e revendo a matéria ou assistindo partes do vídeo, a tendência de ir mais além é quase zero. Que isso, pastor? Não me desanima, não, pastor. Eu quero chegar até o final. Mas como? Sem dedicar tempo na leitura, você não vai chegar muito longe. A mesma coisa na questão do texto do sermão. Vamos ser sinceros, quantos de vocês já tiveram uma enorme dificuldade lendo um texto pequenininho na Bíblia? Vamos lá. Pequeno, que não passa de 10 palavras. Irmãos, se você não exercita a leitura e trava, engasga num texto de 10 palavras, como vai ser num capítulo inteiro da Bíblia? Meu Deus, eu morro. E muitos estão morrendo na praia, se não estão pregando bobagens, pregando heresias. Preste minha atenção no que está aqui na página 20, ó. A necessidade de um texto bíblico. Eu não posso pregar sem ter um texto. Eu tenho que ter um texto. Até mesmo por um sermão temático, que nós vamos falar, eu preciso ter um texto base. Embora no texto de um sermão temático, eu vou viajar dentro de um assunto, mas eu preciso de um texto, ou de um conjunto de textos. Aí mostra aqui, ó, critérios para a escolha do texto bíblico. Alguns critérios muito interessantes, né? Datas comemorativas, sensibilidade aos problemas atuais,
Sempre use o texto da Bíblia, que deve estar expressando a palavra de Deus, aí vira a página. Dê preferência a textos positivos, use preferencialmente um só texto em cada sermão, use um texto que tenha um sentido claro, não use textos difíceis. Se você tem dificuldade de leitura e de transmitir a palavra, comece usando textos simples. Evite textos muito extensos ou muito curtos. Evite alegorias na interpretação do texto, a menos que aquela alegoria seja muito rápida na interpretação. Se não for, evite. Não abandone o texto simplesmente porque encontrou dificuldades. Irmão João, por favor. O senhor pode dar alguns exemplos do que se refere a alegorias no texto? Jesus pregou muito em cima de alegorias. Muitos, muitos. Vamos ao Evangelho de Mateus. Vamos ao Evangelho de Mateus. Vamos ao Evangelho de Mateus. Essas alegorias, elas são muito conhecidas nas parábolas. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22. Estão me acompanhando? É só um exemplo dentre centenas que temos na Bíblia. E pregar sobre as parábolas é gostoso, só que vai exigir você o quê? Leitura e conhecimento de causa para você pregar sobre parábolas. A figueira sem fruto é o título aqui na minha Bíblia. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se não tiverdes fé e não duvidardes, somente fareis o que foi feito à figueira. Mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberei. Vamos lá. Aproveitando essa abordagem que o irmão João aqui acabou de nos fazer. Quais são os assuntos ou temas que saltam aos nossos olhos ou que nos chama a atenção neste texto que acabamos de ler? Ou vocês querem que eu repita o texto de novo? Vou repetir de novo, aí você vai aqui observar ou destacar os assuntos sobre os quais esse texto repousa. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, e tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Vamos lá. Quais são os assuntos que dominam esse texto? Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Não tem um, não tem apenas um. Tem mais de um assunto, ou mais de uma temática que serve para o quê? Para o ensino. Então, se eu for pregar em cima desse texto, eu tenho que primeiro identificar do que exatamente está me falando esse texto. Vamos lá. Quantos assuntos este texto está me trazendo? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ele não tem apenas um, ele tem mais de um. Vamos lá. Eu capto 3, pastor Luiz. Eu capto o Ele- fruto, Ok. fé e oração. Perfeitíssimo. Segura aí. Tem 3 assuntos que esse texto está falando. Fruto, tá anotando? É interessante. Vocês já estão fazendo uma pequena prática. Fé e oração. Fruto, fé e oração. Agora,
A segunda pergunta: existe alguma relação entre os três de forma íntima dentro deste texto? Ou Jesus simplesmente mencionou esses três elementos por casualidade? É a minha pergunta. Existe alguma conexão nesse texto entre esses três elementos, fruto, fé e oração? Ou Jesus se equivocou, Jesus se enganou, Jesus errou a bola? Tem conexão, gente. Tem uma conexão tremenda. São três coisas, está me acompanhando, diferentes. Fruto é uma coisa, fé é uma coisa, oração é outra coisa. Mas Jesus fez a conexão de uma maneira maravilhosa entre os três. Porque ele lança a mão aqui de quê? De uma figura de linguagem chamada alegoria. Aqui temos uma alegoria. É um simbolismo que, no final das contas, se converte o quê? Em algo prático, em algo material. Deixa eu perguntar a vocês. Dos três, fruto, fé e oração, qual desses três é materializável? Ou os três são materializáveis? Ou seja, que você pode apalpar, pegar, tocar. Qual desses três ele é materializável? Fé, fruto, oração, ou os três são materializáveis? Fruto. Hum? Fruto é materializado, é o fruto. Isso, só o fruto, pelo que nós temos a experiência da vida, é materializável. Agora, eu não toco fé. Alguém já tocou fé? Ninguém toca fé. Ninguém toca oração. Como é que eu vou tocar oração? Não são elementos materializáveis. Alguém está me entendendo, gente? Então, eu posso trabalhar com elementos imateriais e materiais. Para isso acontecer, tem que lançar a mão o quê? De uma figura de linguagem que possa fazer conexão com esses elementos. E essa figura é chamada de alegoria. É uma representação. Agora, muito cuidado. Porque se nós não entendermos a conexão que o texto traz, eu posso interpretar mal a alegoria. Ok. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse. Então, só essa parte do texto já está nos dando a entender que Jesus estava procurando o quê? Fruto nela. Porque Jesus estava com fome. E ele só encontra folhas. Então, Jesus está buscando o quê? Resultados. Agora, eu vou estender um pouquinho a interpretação dessa alegoria. Esse texto ele tem dois significados e duas aplicações. Primeiro, uma aplicação pessoal, que envolve a mim, a você e a nossa vida. Preste atenção, isso é interessante. Jesus está junto de nós, dando-nos oportunidades de crescimento espiritual. E volta e meia ele está buscando em mim e em você o quê? Fruto. Fruto que glorifique o nome dele, fruto que o dignifique, fruto que prove que eu sou um cristão. Alô? Um cristão, ele é um cristão não pelos dons espirituais, ele é um cristão pelo fruto do Espírito Santo, pela sua maturidade. Então, Jesus volta e meia está perguntando, Prestes, tenho te dado todas essas condições, e onde está o teu fruto digno de arrependimento? Wellington, tenho te plantado em terra fértil, tenho te dado condições para fazer isso e aquilo, e onde está o teu fruto? Está aí, tu está 20 anos no mesmo lugar e não produz nada, que negócio é esse? Estão percebendo, gente? Então, essa palavra que estamos lendo, ela tem essa aplicação por esse lado, aplicação pessoal e individual. Tem uma outra interpretação também, uma outra aplicação. Figueira, preste atenção, gente. Isso aqui é lindo demais. A aplicação coletiva que aplica-se esse texto está ligada à nação de Israel. Como é que é? Se você analisar 93% dos textos que eu leio de Mateus a João, e até mesmo em algumas cartas de Paulo, quando se referem à figueira, está falando de quem? Da nação de Israel. Anotou? 93% dos textos que eu leio de Mateus a João, ou seja, nos 4 evangelhos,
ou em algumas das cartas de Paulo, das epístolas gerais, que também fazem menção da expressão da palavra figueira, ela está se referindo de maneira coletiva à nação de Israel. Então, o que Jesus também está querendo dizer, que Jesus está buscando arrependimento na nação de Israel, ou seja, fruto digno de arrependimento. Aí Jesus deixa claro que ele dá o tempo, ele dá a oportunidade para dar o fruto, para crescer. Passou o tempo, passou a oportunidade, o juízo de Deus vem. Sim, senhor. Porque Deus nos dá os talentos, mas os talentos não são nossos, são dele. E nós temos que trabalhar com esses talentos. Outra coisa, se eu não estou trabalhando com talentos ou com as oportunidades, é porque eu não tenho ainda um espaço para Deus gerar dentro de mim o quê? Ou desenvolver o quê? Fé. Aqui, ó, verso 21. Jesus, porém, lhes respondendo, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, somente fareis o que foi feito à figueira. Mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Porque muitos oram e não recebem. Jesus está respondendo, porque não estão crendo. Não estão tendo suficiente base para a sua fé. Qual é a base que o cristão precisa ter? Estou falando à luz da Bíblia, não à luz daquilo que eu acho. Pastor, eu acho. Eu penso. Me parece. À luz da Bíblia. Qual é a base que fortalece a nossa fé? Temos uma base. E a Bíblia diz com todas as letrinhas. Ouvir a palavra Vamos de lá, Deus. Hã? A fé vem Romanos pelo 10, ouvir e 17. ouvir a palavra de Deus. Exatamente. creres- A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Anote isso aqui, por favor. Isso aqui é coisa de escolinha bíblica dominical de criancinha. Ninguém pode exercitar fé ou demonstrar fé se primeiro não teve uma convivência com este livro. Alô? Ih, pastor, tá pegando no meu pé. Não, o Espírito Santo tá pegando no teu pé. Se você não está lendo, não está tendo tempo com este livro, como é que está o nível da sua fé? Você vai pregar o quê? Baseado na sua única experiência de vida? Não, aí é heresia. Que a minha experiência de vida, humildemente, esteja na dependência do que este livro está fazendo na minha vida. Quando estão me entendendo, gente? Agora eu vou apertar um pouquinho vocês. Agora vai ficar bonito o negócio. Eita, o negócio vai ficar bonito. 6.2, lá embaixo. Não façam tratado teológico a partir do texto. Eu sei, eu entendo que tem irmãos que pegam um texto simples e querem impressionar a audiência falando do cateto, da hipotenusa, da tangente, do cossecante, do arrabaldo, do arraial, dos demonestos, e vai embora. Peraí, ele está falando do quê? Que mistério é esse? Que idioma é esse? Irmãos, teologia é o que nós estamos trabalhando e estudando. Toma-se tempo, é difícil. Não tome o atrevimento de fazer um púlpito de uma aula de teologia. E se você o fizer, faça da maneira mais explicada possível. Preste atenção, gente. Numa igreja de 50, 60 pessoas, eu garanto, se ali tiver 3, 4% que entendam linguagem teológica, é muito. Ou estou errado? Um grupo de 50 pessoas, se tiver 3, 4% que entendam uma linguagem teológica, é muito. Ou estou errado?
Se você for trazer uma mensagem de cunho teológico, ó, debulha, faça a coisa mais mastigada possível. É bonito você trazer uma mensagem com cunho teológico? Mas depende de quando e com quem. Pastor, eu quero falar sobre a graça irresistível. Não faça isso. Vai trazer problema, porque a maioria das pessoas não vão entender o que é graça irresistível. Não pregue sobre predestinação. Eu fico irritado com alunos de teologia que querem pregar arminianismo e calvinismo no culto da família. Não funciona, gente. Não leva a nada. Dá confusão e até briga. É como se estivéssemos falando de partidos políticos dentro da igreja. A Bíblia é muito rica para a gente evitar de falar sobre coisas que vão edificar a nossa fé. Bom, já resumi o que vocês vão ler da página 13 à página 23. Na próxima aula, a gente vai aplicar a leitura do que estará sendo lida por vocês essa semana dentro da página 24. Porque na página 24, esse aqui vai ser o tchan do negócio. Presta atenção. Nós vamos entrar na classificação dos sermões. Vamos começar a identificar o que é um sermão temático, o que é um sermão textual e o que é um sermão expositivo. Se quiserem também entrar na página 24, 25, 26, fiquem à vontade, mas a leitura que eu peço vai da 13 a 23. Infelizmente, hoje tivemos aqui vários alunos que não puderam vir, vão assistir essa aula gravada, e eu peço, por favor, querido aluno, querida aluna, se você não fizer a leitura envolvendo as páginas 13 a 23, você vai ter um grave probleminha. Pastor, não me assusta, não é assustar. Eu estou sendo realista. Esta matéria, ela exige de nós leitura. E anote tudo aquilo que você não entender. Por favor, quando você lê a página 13, 14, 15, 16, se você tem esse hábito de pegar um caderninho, comece com esse hoje, até um pouco tarde, né? Comece a pegar o caderninho e anotar. Não entendi isso, não entendi isso, não entendi isso, não entendi isso, não entendi isso. Que a gente vai separar um tempinho para ajudar a tirar estas dúvidas. Entendido por enquanto? Até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, irmã Angélica. Só uma observação, pastor. Tipo assim, eu me considero ainda uma nova convertida, né? Tem 5 anos que converti, para dizer e tal. Só que agora que tá abrindo um leque. Por quê? Porque eu fui ensinada assim, olha, Deus te deu o dom de interpretar, de pregação, de oratória ali. Então Deus te deu completo. Aí agora a gente fica perdidona quando vai começar a estudar. Mas peraí, não deu completo, não. Você entendeu, né? Exemplo assim, algumas igrejas, elas dizem assim, você não precisa fazer curso de teologia, Deus já te deu, é só você ler, é só você estudar e tal. Aí a gente fica, como é que é a pessoa falar e ser na prática, né? A palavra de Deus, eu creio que a irmã já deve ter lido aquele texto lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, e se não me trai a memória, vou até ler o versículo, e creio que já leu esse versículo, e mantém ele bem anotadinho, porque esse versículo fala tudo. 1 de Coríntios 14, 33. Porque Deus não é de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se não houvesse necessidade de estudarmos a Bíblia para pregar e ensinar a Bíblia, então qual a razão que Paulo insiste com Timóteo, que nós vamos ler agora, presta atenção. Tá? Porque tudo tem conexão na Bíblia, tudo tem conexão. Se não houvesse necessidade de nos dedicarmos à leitura, eu tenho absoluta certeza que eu só apertaria agora, com todo respeito, claro, isso aqui é uma ilustração,
o botãozinho ali, ó, debaixo do queixo do Fábio, ele estaria pregando uma mensagem de arrasar. Pá, 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 pá. E ninguém vai reparar o Fábio. Estou dizendo que ele não seja um excelente pregador. Eu até acredito. Já me comentaram, nunca ouvi o Fábio, mas um dia eu vou chegar lá de surpresa, lá na igreja dele. Já fiz isso várias vezes. Gente, eu sou meio louco. Se um dia o Fábio... Desculpa, Fábio, eu queria só te preparar para não ter um infarto. Se um dia chegar um domingo de manhã e tu tiver com a palavra, sou eu. Eu estou lá no fundo. Meu Deus, eu estou tendo miragem, visão. Não, tá vendo eu mesmo. Hoje, eu já fiz isso, gente. Já nos últimos meses eu chego de surpresa, não aviso a ninguém, eu falto matar o aluno. E estou sabendo que o aluno vai ministrar naquele dia. Pastor, só tem informante? Mais ou menos. Não sou do FBI nem da Scotland Yard, mas eu estou bem informado, gente. Estou muito bem informado. Então, veja bem, se nós definitivamente não precisássemos de estudar, tenho certeza que cada um de vocês aqui, se eu desse 15 minutos, meu Deus, iam longe. Não estou dizendo que vocês não têm essa habilidade. Como, por exemplo, eu sei que o irmão Wallington tem essa habilidade, que eu já vi ele ministrar, dar testemunho. Já os demais, que eu me recorde, nunca ouvi. Quero ter a alegria, né, de um dia chegar de surpresa nas suas igrejas, né? Acho que por enquanto a única que eu não posso fazer isso é com a irmã Daniela, por enquanto. Deus me liberando, né, me dando aqui o meu papel, eu também, irmã Daniela, o dia que eu chegar na sua igreja, eu não vou lhe avisar, não. Eu vou chegar lá no dia que a senhora estiver ministrando, né, para minha alegria, tá? Deixa eu aqui passar um texto que Paulo deu a Timóteo. E esse texto tem que ser considerado. Mas, Isabelle, bons ventos atragam. Que bom. Eu sei que o corre-corre da vida é grande, mas já estava ficando já muito triste pela sua ausência. Eu falei, meu Deus, será que ela deu tchauzinho de novo para a gente? Né? Mas que Desculpa, graças a Deus. pastor, era por um bom motivo. O Alan que ministrou a palavra na igreja e a gente Ai, ai, ai. Desculpa. Ai, 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 o esposo, o maridão é o tal. Ô, Jesus, E saudade foi daquele doído, homem. porque a gente teve que falar sobre a ira de Deus. Então, você imagina, eu estou aqui pela misericórdia. Foi aquele sermão, né, exortação, né? É o chamado, como dizem os hispanos, el sermão rajatabla, né? Rachatábua. Ô, papai do céu, mas é benção, né? Ainda que seja um sermão pesado, mas tem o seu objetivo nas mãos de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha o que Paulo passa para Timóteo. 1 de Timóteo 4, 13, 15 e 16. Anotem isso aí, meus irmãos, irmã Angélica, como é importante isso aqui. E muitos passam por cima desse texto. Isso aqui é uma orientação séria, não apenas de Paulo para Timóteo, mas do Espírito Santo para todos nós que amamos a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, no 4,13, 1 de Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Olha a importância disso aqui. Versículo 15. Medita estas coisas e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, aqui implica o quê? Ficar de bracinhos cruzados? Ô, Espírito Santo, manda mensagem que eu já estou prontinho para pregar. Como? Sem ter lido nada? Sem ter tomado um tempo de oração, de separação? Irmãos, cuidado, isso é fábula. Não estou querendo dizer que o Espírito Santo, de forma especial e extraordinária, pode dar, digamos, uma mensagem de arrebentar para a nossa irmã Angélica. Eu não duvido, eu já vi isso. Já vi Deus usar uma criança de 7 anos de idade pregando como fosse um adulto. E ela nunca subiu no púlpito. De repente está lá,
trazendo uma mensagem na Bíblia de uma forma assombrosa. É o sobrenatural de Deus? É, claro, sem dúvida. Ele é soberano, ele faz o que quer com quem quer. Agora, a parte que a mim cabe, a parte que a nós cabe, que nos corresponde, é a preparação. Está aqui, acabamos de ler, irmãos. Eu poderia ler 20, 30 outros textos, deixando bem claro. No momento que eu não me preparo, eu estou zombando da orientação de Cristo e zombando ainda do que Cristo fez com seus discípulos. O que Jesus fez com seus discípulos? Os preparou por 3 anos. Oh, gente! Ou vocês acham que eles saíram assim à vontade, deram na cabeça, vamos embora, vamos servir a Deus? Não. Se você ler com atenção o capítulo 10, todinho do Evangelho de Mateus, você vai aprender que ali os discípulos foram preparados, treinados, ensinados, orientados por 3 anos para desenvolverem o seu ministério. E hoje, tem uns espertalhões aí que querem em poucos dias estarem tomando púlpito para estarem se exibindo. Não, irmãos, temos que ter muito cuidado. Isso toma-se tempo, esforço, dedicação. Deus é quem faz a obra? Sempre, sempre. Ô, Fábio, tu tá te entregando, Fábio. Pode acreditar. Com má razão agora, eu vou aparecer aí, mas olha, eu vou dar uma de Jesus. Não vou avisar, né? Ih, Fábio, não quero ver. Quero ver o rostinho do seu pastor. Eu vou chegar numa surpresa. Eu tô falando sério, né? Eu já tô igual a Jesus. Não. Eis que breve venho. E com o meu galardão. Tô falando sério, gente. Eu vou surpreender nosso irmão Fábio numa hora que ele menos imaginar. Tô caindo lá na igreja do pastor. O apelo do pastor dele vai ficar bem assustado, né? Mas eu vou lá só para ouvir a mensagem do homem de Deus. Meus irmãos, irmã Angélica, conseguiu entender, então, essa abordagem bíblica? Deus pode, claro, pelo seu poder, usar a senhora do nada e a qualquer pessoa que ele queira. Mas não é uma regra. A regra é preparação. Se a gente não se prepara, tem um negócio aí feio. Estamos desprezando o trabalho que Jesus teve com seus discípulos, estamos desprezando o trabalho que o apóstolo Paulo teve com tantos outros, né? Nós não somos melhores comparados a nenhum dos discípulos de Jesus, não é? E aos discípulos que o apóstolo Paulo teve. Sabe o que é o problema de hoje? Os líderes não querem gastar tempo na preparação de outros líderes. Essa é a verdade. Eles querem, serem aplaudidos, eles querem fazer e acontecer, mas não querem, derramar o suor. Não querem colocar, com todo o respeito, o traseiro numa cadeirinha e tomar tempo, queimar fosfato, tá em oração, tá em jejum, tá em leitura. Irmãos, vocês pensam que isso é fácil? Vocês sabem disso, está aqui hoje. Para muitos de vocês foi uma luta, ou não? Foi uma tribulação, foi uma guerra. Mas estamos aqui, porque entendemos que é uma de várias prioridades. São 9h25, eu vou abrir um rápido espaço aqui só para fazer um rápido agradecimento a Deus, por favor. Bem rápido, tá aí ao mesmo tempo um rápido esclarecimento. Está aqui entre nós 2 alunas, irmã Jennifer Jackson e irmã Leidiane, que por enquanto ela está lá no escurinho do cinema. Ela está lá correndo atrás das coisas dela. Alguns talvez não entenderam porque as nossas irmãs receberam os seus certificados do curso básico, né? Que elas têm uma situação especial, da qual vieram lá de trás e sincronizando estão aqui hoje, né? Porque elas se adiantaram, deu na cabeça delas, eu dei na minha cabeça, adiantei as 2 e pum! Não, é que elas vieram em uma situação
um tanto especial, né? Inclusive a irmã Leidiane veio de uma outra escola teológica, né? Confirma, Leidiane, de uma outra escola teológica, transferimos os créditos dela e algo semelhante também com a nossa irmã Jennifer, ou seja, se elas estão aqui e se receberam os seus certificados, foi devido a uma situação de créditos, uma situação que veio lá de trás, mas elas estão fechando, né, sem nenhuma dificuldade aqui conosco, que vai acontecer a mesma coisa com vários de vocês que entraram lá atrás, entraram no meio do caminho, então ninguém vai ficar para trás, ninguém, em absoluto, misericórdia. Então eu quero aqui expressar o meu agradecimento a Deus pelo grande esforço, né? Irmã Leidiane, irmã Jennifer Jackson colocaram, né? Não é fácil não. Chegaram onde elas chegaram, como vocês também estão chegando, né? Em novembro, eu vou ver muitos de vocês em Massachusetts, numa linda formatura para a glória do Senhor. Vai ser bonito demais, meu Deus, se a formatura de Deborah foi o suficiente para a gente chorar até um lençol, então o que vai ser a de novembro, né? Então, irmã Leidiane, parabéns, Deus continue lhe abençoando. Eu creio que a irmã Leidiane vai avançar e para o médio, né? E ela não vai sozinha não, gente, ela não é boba não. Ela não é boba não, ela vai puxar o marido, não. E se depender de mim, vou colocar fogo no Rodney, que aquele homem ali vai estudar junto com a irmã Leidiane, né? Em nome de Também Jesus. espero que também a irmã Jennifer se anime, né, para partir depois para o médio, fechando tudo direitinho essa matéria, e assim por diante, né? Eu sei que alguns vão parar. No básico, é um direito que cabe à escolha do aluno, mas alguns vão avançar para conquistar no poderoso nome de Jesus, tá bom? Só estou dando esse esclarecimento para que, de repente, alguém pense, não, fiquei para trás, esqueceram de mim, não entendi o mistério. É porque a gente está trabalhando com pessoas, e trabalhando com pessoas, cada um tem uma história que veio lá de trás, e aí estamos ajustando da melhor maneira possível. Vamos voltar à página 10? Página 10. Eu quero dar uma ênfase, porque eu já vou mudar em seguida para entrar na parte prática. Requisitos essenciais à pregação eficiente. Eu tenho certeza absoluta que você, pelo menos, já recebeu um e-mail ou uma propaganda, ou no seu WhatsApp, ou no seu Instagram, ou no seu Facebook, ou no seu e-mail, sobre cursinhos de pregação rápida. Alguém já teve essa experiência? Pastor, recebi um e-mail de um pregador massa, né, como diz a garota, de um pregador daqueles que arrebenta tudo e tal, né? A semana retrasada eu recebi um e-mail de um pregador que ensina, né? 90 horas para uma mensagem que arrasa. Como é que é? Aí eu entrei no e-mail e fui conhecer o material do camarada caro. E ele garante que em 90 horas você vai pregar como ninguém. Você vai pregar igual a Silas Malafaia. Você vai pregar igual a Billy Graham. Gente, vou parar para pensar. Será que um curso, por melhor que seja, ele vai nos capacitar em 90 horas para sermos os melhores pregadores da face da terra? Vamos parar para pensar. Sabe qual é a resposta? Não. Essas 90 horas estão baseadas em técnicas. É válido você usar técnicas? É. Desde que elas não sejam exageradas e fora de uma realidade que a Bíblia já nos apresenta. Agora, deixa eu apresentar a vocês quais são os requisitos essenciais à pregação eficiente. Isso eu vou bater nessa tecla e os 15 minutinhos finais da nossa aula a gente vai entrar no desenvolvimento de uma rápida mensagem, tá? Dotes naturais é um requisito, cultura geral é outro requisito, habilidade e piedade. Mas o que tem a ver tudo isso? Só para pregar? Para, vai devagar. Dotes naturais. Olha o que diz aqui o início desse texto. Deus chama os seus servos e os capacita para a tarefa que eles terão de realizar. A pregação da palavra exige dotes naturais, como clareza de raciocínio, fluência, dicção clara, sensibilidade. Esses dotes podem e devem ser melhorados ou desenvolvidos. Não é suficiente que uma pessoa seja eminente no conhecimento profundo se não é acompanhada do talento para ensinar. No entanto, deve ser dito que se nós fomos chamados por Deus é porque Ele deseja falar ao povo
através de nós. Portanto, não tentemos ser outra pessoa. Deus nos usa com nossas características e limitações na transmissão da sua palavra. A grande desculpa que a maioria tem quando é chamado até mesmo para ministrar: pastor, eu não tenho uma boa oratória, minha dicção é problemática, eu sou meio gaga, meio gago, eu como os S's, as sílabas das palavras, a minha voz é meio ronquida, é muito baixinha, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Então, as pessoas já têm um pré-complexo de suas limitações, mas todas essas limitações podem ser trabalhadas. Deixa eu perguntar a vocês, posso estar redondissimamente enganado, mas não se constranja em dar a resposta à pergunta que eu vou fazer. Quem de vocês tem uma sensível timidez em trazer uma saudação, que seja de 5, de 10 minutos, não estou me referindo a pregar. De repente, o seu pastor já convidou você para trazer uma saudação, fazer até mesmo uma oração ao microfone. Quantos de vocês têm essa dificuldade ou essa timidez que às vezes segura, dá uma travadinha no seu avanço? Irmã Angélica, irmã Isabelle, não, irmã Núbia está brincando, irmã Wellington, irmã Núbia deve estar brincando, não, ela deve estar com bom senso de humor, tá difícil acreditar, irmã. A senhora? Não, ao lado desse professor, não, aí acho que a gente vai ter que ter uma conversa de vídeo por fora, tem um negócio errado aí. Quem mais de vocês, gente? Agora eu tô assustado. Irmã Leidiane, tá difícil, irmã Leidiane. Com o esposo que a senhora tem, fala no planeta, oh, Jesus da glória, que diácono que tem o dom para falar, é lindo. Já ouvi o Rodney já dar ali no Avivar, né, algumas rápidas saudações, né? Rodney é muito bom de dicção, gente, é muito bom. O esposo da irmã Leidiane, ele é muito bom. Somente vocês que levantaram a mão? Ok. A nossa irmã Fernanda. É difícil, irmão Zandro, acreditar que a sua esposa tem essa dificuldade. Ok, Pastor, mas tudo bem. Pastor, mas a maioria das vezes é que o peso da responsabilidade de a gente estar falando é muito grande. O Sim, temor concordo. é muito grande. Concordo com a senhora. Não pense que isso não acontece também comigo, não. E acontece com muita, só que eu controlo muito as minhas emoções. Não é uma coisa que se aprende assim, entende? Do dia para a noite. Tem situações que é complexo. A audiência de maior número de pessoas que eu já preguei, eu não falo isso, entendam-me bem, por favor, não falo isso para me vangloriar, para me exaltar, para me... pastor! Não. E me criou um impacto psicológico bem estranho, né? Eu preguei num estádio de futebol no interior da Itália com 45 mil pessoas. Eu não tinha ideia daquela quantidade. Eu sabia que era um estádio de futebol, ok, do Juventus, né, em Milão, no norte da Itália. Quando eu chego lá em cima, né, e desço uma rampa e chego no gramado onde estava uma plataforma, eu falei, caramba, que é isso? Eu sabia que ia ter um movimento evangelístico e tal, mas eu não tinha noção da exata, para mim eram 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 45 mil, e eu tinha 1 hora para trazer a palavra. Eu falei, pai do céu, ali eu tremi. Não vou mentir para vocês, não. Ali eu tremi. Ali eu comecei a chorar por dentro. Falei, o que estou fazendo aqui? Eu fui idiota em ter aceito esse convite. Não, peraí. Gente, eu tinha 27 anos de idade. 27 anos. Eu estava ainda... Eu era um pintinho nas coisas de Deus. Ainda continuo sendo, né? Um pintinho mais velho, né? Mas naquela época eu falei, papai do céu. Sabe uma coisa que me ajudou, pelo menos nos primeiros 5 minutos? Comecei a pregar de olhos fechados. Estranho, não é? Comecei a pregar de olhos fechados. 5 minutinhos.
Mas é uma técnica que eu aprendi com um pregador argentino chamado Carlos Anacondia, para você relaxar, devido ao peso, como a irmã Dúbia colocou, da responsabilidade. Gente, nunca tinha pregado para uma massa superior a 40.000 pessoas. Foi a primeira experiência. Depois eu preguei 2 outras ocasiões para 65 e 75.000 pessoas, né? E não digo que eu não tremi, mas eu já, digamos, absorvi, assimilei um pouco melhor. Mas a primeira vez foi um negócio estranho. Fechei os olhos e falei, Senhor, não me deixa errar, não me deixa... Graças a Deus, não gastei 1 hora, gastei 52 minutos e Jesus fez a obra. Foram detectadas 39 decisões para Cristo. Glória a Deus, eu estive ali no meio de 45.000 para 39. Só isso, pastor, que pobreza, gente. Uma alma vale mais que todo mundo. Um rapaz de 27 anos pregando em italiano para 39 pessoas estarem aos pés de Jesus. Gente, eu saí lá rindo, parece que eu ganhei um bolo de aniversário feito de ouro. Glória a Jesus! 39 almas aos pés de Cristo. Mas vamos lá. Dotes naturais. Eu sei que nem todos têm dotes para terem facilidade com a palavra. Tem pessoas que têm uma facilidade com isso aqui, ó. Parece, como alguém disse, é a chupeta da intimidade, né? Um microfone, o camarada tem intimidade. Por mais intimidade que possamos ter, sempre temos que levar em consideração que Deus nos dá o quê? Dotes naturais, que podem e devem ser trabalhados, aperfeiçoados. Outra coisa importante na ministração da palavra, nós temos uma cultura geral. Pastor, isso é obrigatório? Não é obrigatório, mas se torna algo essencial. No mundo que estamos vivendo, se uma pessoa que ministra uma palavra, ainda que seja curta, você não tiver noção do mundo que lhe rodeia, você é um ser de outro planeta. Você tem que ter pelo menos uma noção básica do que está acontecendo no cenário econômico, no cenário político. Não é que você vai pregar sobre economia, ou política, ou religião, ou sociologia. Não, você tem que ter uma visão básica para você encaixar, compreende? A situação que nos rodeia dentro da escritura sagrada e trazer uma mensagem como contextualizada. As pessoas estão passando uma crise de esperança, uma crise de orientação, elas precisam serem orientadas. Então, quando eu trago uma palavra, eu tenho que trazer primeiro uma palavra de esperança, mas essa esperança ela tem que estar voltada para aquilo que está minando essa esperança. O que está minando hoje a esperança das pessoas? É só um exemplo, por favor. Falta de paz, problemas econômicos, problemas sociais, problemas políticos, racismo, a lista é grande. E aí, como é que eu vou falar sobre os inimigos? Olha só, estou trazendo uma mensagem. Os inimigos da nossa esperança. Se eu não tiver uma visão básica da cultura geral que nos rodeia. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Pregar nu e cru o que está acontecendo é um risco de você até ser envergonhado no momento que você está ministrando a palavra. Outra coisa importante é habilidade. Vou lendo a página aqui, ó. Saber escolher a disposição do material. Isso exige treino. Ouvir bons pregadores, ler sermões, praticar e praticar. Aprender sem praticar é o mesmo que arar e não semear. A prática da pregação é, na realidade, o ato de arar e semear ao mesmo tempo. Os pregadores da história antiga, geralmente, olha só, eles treinavam, sabe como? Diante de uma abóbora ou de um espelho. Sério? John Wesley pregou muitas das vezes para abóboras. E Jonathan Edwards olhando para si próprio dentro de um espelho. Então, os homens do passado não lançavam mãos de técnicas mirabolantes, mas de técnicas bem básicas para buscarem um aperfeiçoamento.
ou melhor dizendo, um desenvolvimento de sua habilidade. Nos dias de hoje, nós vemos pregadores meio sensacionalistas que querem apelar para as emoções. Entenda-me bem, não estou dizendo que um pregador não deva expor as suas emoções. O problema não é expor as emoções, o problema é manipular as emoções, que é diferente. Levar com que o povo responda a sua mensagem na base de uma manipulação emocional e espiritual. Fora o problema da ética. Quer ver uma coisa que é irritante? Não sei para você. Dê uma cotovelada aí no seu irmão e diga para ele dar uma rajada de língua estranha. Gente, o que é isso? E isso leva a quê? A manipulação das emoções. Quem é o alvo da ministração da palavra? É a atitude ou a exposição da palavra? É como alguns pregadores gostassem de colocar aditivos para fazer a mensagem mais atraente. Mas não é para fazer a mensagem mais atraente, para fazer ele o centro das atenções. Alô? Quem está me entendendo? Todo pregador que procura atrair muita atenção para si, ele está deslocando fora do centro a palavra. Porque a palavra que tem que prevalecer, a palavra que tem que ser aplaudida, a palavra que tem que ser reverenciada, a palavra que deve ser amada, a palavra que deve ser entendida e corretamente interpretada, a palavra que precisa ter resposta adequada. Agora, os pregadores que manipulam gestos, emocionalismos excessivos, forçando as pessoas a dar uma cotovelada aqui, falar rajada de língua estranha, e eu falo isso com profundo respeito, não desmerecendo aos nossos irmãos pentecostais, né? Eu sou pentecostal, mas, irmãos, tudo fazendo com ordem e com decência. Tem aquela hora que Deus realmente vai expor o sobrenatural dele. E quando ele expõe o sobrenatural dele, não causa confusão, não causa escândalo, compreendem? Não causa distúrbios, como era comum na igreja ali em Corinto. São 9h43. Vamos para uma parte prática agora. Vamos desenvolver um rápido sermão. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Ainda dando pontuação para aqueles que quiserem participar. Lembra-se que nós trabalhamos com o Salmo 23. Então, hoje vamos trabalhar com um texto menor ainda. Bem menor. Bem menor, bem menor, bem menor. Que é o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Somos obrigados a usar um texto para daí tirar um tema. Não é verdade? Embora será um sermão temático, de qualidade ou de enfoque ao assunto, ao tema. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Vou esperar que todos encontrem esse texto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Todos encontraram? Vou aguardar os demais que estão aí no meio do caminho ainda. Eu estou vendo que alguns estão ainda no meio do caminho. Quero que todos estejam sincronizados nesse texto. Amém? Todos encontraram? Posso ler? Vamos lá. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Repito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos montar então juntos, todos nós juntos, um sermão, e na medida que o aluno aqui for dando a sua contribuição, eu vou dando pontinhos. 30, 40, 50, até 75 pontos. Vamos lá. Vamos então já fazer o esboço desse sermão. Então já estamos dando a base daquilo que nós vamos conhecer já na próxima aula, sobre o que é o sermão temático, textual e expositivo. Então vamos dar as bases do sermão temático, tá? Deixa eu só resumir aquilo que nós vamos trabalhar bem mais a fundo na próxima aula. Eu já falei na aula anterior, o sermão temático, ele visa ressaltar
tema, o assunto. Eu não preciso necessariamente estar ancorado, agarrado ao texto, embora eu precise de um texto só para dar o pontapé inicial, me compreendem? Uma vez que será o sermão temático, eu sim tenho que ter em mente que eu posso viajar em toda a Bíblia Sagrada junto dos versículos que falem do mesmo assunto, do mesmo tema. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Vou repetir de novo. O sermão temático, ele não me obriga a estar preso a um texto, mas eu preciso de um texto, pelo menos, para dar o quê? O pontapé inicial, para dar o arranque. E aí eu posso viajar, ó, em toda a Bíblia, junto dos textos que falem do mesmo assunto. Vamos lá, escreva aí a estrutura do esboço do sermão temático. Todo sermão tem que ter um título, um tema, um texto, para depois termos uma introdução. Repetirei a estrutura: um título, um tema, um texto, para depois irmos para a introdução. Rodney, Deus te abençoe. Breve, muito breve, estaremos juntos. Vamos lá. Anotaram? Vou repetir, então. Os 4 elementos já para dar a abertura do nosso sermão temático. Um título, alô? Um tema, um texto, para depois passarmos à introdução. Ou seja, toda a introdução de um sermão, e nesse caso do temático, eu preciso ter os 3 na frente: título, tema, texto, e aí eu desenvolvo a introdução. Vamos lá. Olhando esse texto que acabamos de ler, sim. Olha, título. Não, desculpa, não, título e não é a mesma coisa? Onde que eu escrevi aqui, meu Deus, ó? Não, título não é a mesma coisa em relação ao tema. Ah, tema, isto. Eu pus Título é uma temática. coisa, tema é o assunto. Ok? Ah, tema é o assunto. Isso. Se você tem dificuldade em entender a palavra tema, coloque entre parênteses, assunto. Assunto. Tema é o mesmo que assunto. Aí depois do tema, na ordem, eu tenho que ir ao texto. E não é, texto, então pelo o menos. título é outro, tá? Ok, obrigada. Isso, o título que vem na frente. Então eu tenho que primeiro trabalhar com o título. Título. Depois o tema. Uhum. O texto, nesse caso, já que já lemos, já temos. Aí você pode colocar João 4:24. Esse é o texto. Esse é o texto. Isso, que nós acabamos de lê-lo. Então já temos o texto. Não precisamos nos desesperar procurando o texto. Já lançamos o texto. Ok? E aí depois fazemos a introdução. Uma vez que escutem, eu tenho já o texto. Eu pergunto, qual seria um título bem apropriado a este sermão que vamos montar? Se você tem dúvidas, leia o texto. Ele é curto. Verdadeiro adoradores. Verdadeiros adoradores. Ou a verdadeira adoração. Excelente, irmão João. Pode colocar no seu esboço. Verdadeiros adoradores ou a verdadeira adoração. Este sim, excelente. Esse tem que ser o título.
Já temos o tema. E qual é o tema? Está na cara. Se eu não ver... Adoração. Adoração. Esse é o tema. Adoração. Para eu falar sobre adoração, parece mentira o que eu vou dizer. Nós temos que pesquisar em concordâncias bíblicas qual é o significado exato da palavra adoração. E essa parte que eu fico muito triste, porque os pastores não motivam aos seus membros a entrarem na pesquisa a fundo. Só ensinam a dar os textos, mas sem darem a compreensão do que estão lendo. A palavra adoração, ela vem de uma palavrinha grega, proskanel. E proskanel quer dizer colocar o rosto em terra, beijando em respeito. Isso que é adoração. E entendam que interessante, né? Os judeus entenderam perfeitamente o que é adoração. Não sei se vocês já viram os judeus orando. A maioria deles, os judeus religiosos, eles oram com o rosto em terra, quase beijando o chão. Não é um hábito cristão, embora venha de uma palavra grega proskanel, porque o mundo grego, o mundo helênico, dominou o tempo de Jesus. E os fariseus, os saduceus, os escribas trouxeram essa prática do judaísmo dentro do Império Romano. Aí vem a palavrinha proskanel, ou seja, prostrado, de rosto em terra, beijando o solo, dando o quê? Reverência a alguém que está acima. Então, estamos aprendendo que adorar é prostrar-se, inclinar-se, rosto em terra, quase beijando o chão, prestando que reverência a alguém que está acima de si. Nesse caso, Cristo, o Pai e o Filho. Vamos lá. Já que estamos falando de verdadeiros adoradores ou a verdadeira adoração, vamos identificar os elementos que estão contidos neste versículo. Agora vamos partir para onde? Para a introdução. Como é que vocês introduziriam este sermão, cujo título é A Verdadeira Adoração aos Verdadeiros Adoradores? Lembre-se, estamos falando de um sermão temático. Eu não preciso estar necessariamente preso a esse versículo. Esse versículo apenas foi colocado para dar o pontapé inicial. Então eu posso navegar em toda a Bíblia em cima de textos que falem sobre o quê? Adoração. Mas vamos lá. Como é que eu me introduziria? E geralmente a introdução, eu não preciso ser longo. Na fala, 5 a 7 minutos. Na escrita, 3 linhas. Ou 4, como muito. Vamos lá, alguém se arriscaria a fazer uma curtinha introdução? Amém. Vamos lá, irmão Sandro. Estamos vivendo em um mundo corrupto, um mundo dominado pelo pecado. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que nós servimos a um Deus santo, um Deus que é espírito, e assim ele exige que nós que o dizemos que servimos o adoremos em verdade e em espírito. Maravilha! Curto, objetivo. Irmão Sandro, então, o que ele fez? Abriu o sermão, estão me acompanhando, ele abriu o sermão e deu uma visão o quê? Panorâmica. Essa é a função de uma introdução. Dar uma visão panorâmica. Observe a maneira como ele colocou a introdução. Ele já foi o quê? Trazendo as partes que vão constituir o sermão em si. Isso é somente
A introdução. Então, anote aí, o objetivo da introdução é dar uma visão panorâmica do que vai ser pregado. Não é trabalhar com uma visão detalhista ou detalhada. A visão detalhada é na segunda parte do sermão, chamado corpo. Corpo. Anote aí. Introdução é a primeira parte, a segunda chama-se corpo. Como é que eu estruturo um corpo de um sermão? Ele pode ter de 2 a 4 partes, presta atenção. O corpo de um sermão temático geralmente pode ter de 2 até 4 partes. 4 já é o limite, é o suficiente. 2 é a mínima. Quando eu estabeleço as partes do sermão, eu vou usar o quê? Tópicos. E como eu uso os tópicos? Usando algarismos romanos. Anote aí. O que são os tópicos? São as partes principais que constituem o sermão. Aí eu vou usar tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Para cada tópico, porque o tópico fala o quê? Das partes que eu vou desenvolver o assunto. Para cada tópico, eu posso usar itens. E os itens são colocados em algarismos arábicos. Sabe o que são algarismos arábicos? 1, 2, 3, 4, 5. Os números que nós conhecemos. Alô, alguém conhece números? Eles são chamados de algarismos arábicos. Não sabia, pastor, que tinha esse nome. Tem uma irmãzinha na classe do bacharel, eu fiquei impressionado. Como é que é, irmã? Eu pensava que era tudo algarismo romano. Não, minha irmã. 50 em algarismos romanos é a letra L. Ela tomou um susto. Meu Deus, que novidade. E está no bacharel, não me pergunte como ela chegou lá, mas inteligente, ela é muito inteligente. Só deu essa pancada que até hoje eu tô. Foi um mês atrás, todo mundo começou a rir na aula, não riam da irmã, não. Essas mancadinhas sempre acontecem. Então, 50 em algarismos romanos é a letra L. Alguém sabia disso? Vamos lá. É a letra L, é simbolizado pela letra L. Em algarismos arábicos, como é que escrevemos? Vamos lá. Número 5, que mais? Sozinho, só? 5, 0. E 0, glória a Deus. Eu quero ter certeza que eu estou falando a mesma língua, está todo mundo me entendendo. Mas vamos lá. Então, os tópicos, algarismos romanos. Itens, algarismos arábicos. Não mais de 3 itens. Pode ter até um item. Pode ter 2. No muito, 3 itens para cada tópico. Um sermão temático equilibrado poderia ter 3 tópicos e para cada tópico 3 itens. Sermões temáticos um pouquinho mais desenvolvidos, você pode trazer subitens. Opa, pastor, está ficando mais difícil. E os subitens, preste atenção, são identificados por letras do alfabeto. Exemplo, só um exemplo. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos então criar um tópico, só um tópico, porque já são 10 horas e eu não vou passar de 10 e 5. Porque o restante do sermão você vai fazer na sua casa. Ô, papai! Eu só vou lá, vou dar o primeiro tópico. Primeiro tópico. Adorar a Deus é adorá-lo em espírito. Não, adorar verdadeiramente a Deus é adorá-lo em espírito. Esse seria o primeiro tópico. Item 1. O que é adorar em espírito? Aí você vai ter que pesquisar. Há uma explicação, porque Jesus falou adorar em espírito e em verdade. Ele não jogou isso de qualquer maneira.
Ele jogou isso porque há uma base bíblica para eu entender que a verdadeira adoração ela é ligada em adorá-lo em espírito e em verdade. Só aí, meus irmãos, a gente vai tranquilamente desenvolver o sermão em 3 tópicos e para cada tópico pelo menos um item. Para melhorar, para fechar, ó, o sermão tem a introdução, estão me acompanhando? O corpo, que é o que nós estamos falando agora, e a conclusão. Qual é a função? Qual é o papel de uma conclusão em um sermão? Resumir todos os tópicos de um sermão. Agora está fazendo sentido na minha cabeça, pastor. Tem pregador que começa uma mensagem muito linda, mas não consegue concluir e aí se perde. Exatamente. A conclusão, ela é a chave de ouro de uma mensagem, porque o pregador tem que ter o equilíbrio de relembrar todos os pontos do sermão dentro dos quais ele viajou. E essa é uma parte difícil, porque nem todos têm esta disciplina. Deus está me usando. Tá. Ok, Deus está te usando, mas você tem que entender que você está transmitindo uma mensagem. E essa transmissão dessa mensagem ela tem que ter ordem, ela tem que ter decência. Cheio do poder de Deus, da unção, perfeito. Mas como é que as pessoas vão te entender se você não se faz entender colocando um sermão na sua devida ordem? Alguém está me entendendo? Não se prega um sermão do final para o começo. Alguém já viu isso? Começar um sermão do fim para o começo? Eu já ouvi. Eu não vou dizer os nomes. Eu conheço 2 pregadores que fazem malabarismo. Começa o sermão da conclusão e termina na introdução. Gente, é uma coisa de maluco. É um desafio, quebra a cabeça na hora. Esse camarada tá louco. Mas ele usa uma técnica, que ele começa o sermão pelo final e termina lá na introdução. Poucos o compreendem, porque ele trabalha muito na emoção do povo, entende? Mas o correto é introdução, corpo e a conclusão. E a conclusão, escute, só para fechar, ela tem que ter o mesmo número, o mesmo tamanho ligado aos tópicos. Se o seu sermão, preste atenção, teve 3 tópicos, e para cada tópico um mínimo de um item, pode ter até 3 itens, a sua conclusão ela vai ser o resumo exato de cada tópico. Aí você fez 3 tópicos, aí na conclusão, número 1, número 2, número 3, que o número 1 é o resumo do tópico 1, em algarismos romanos. Número 2 é o resumo do tópico 2, e o número 3 é o resumo do tópico 10. Aí entra uma coisa chamada capacidade de síntese. E é aí que muita gente morre na praia. Pega um texto grande para encolhê-lo. Não é complicado. Para eu fazer isso, eu tenho que entender e interpretar corretamente o que eu estou pregando, ensinando. 10:05, gente. Vamos usar esse mesmo texto. E você, então, na sua casa, durante essa semana, vai ser o trabalhinho. Você não é obrigado. Presta atenção, você não é obrigado. Mas se você se dispor a trabalhar em cima desse sermão, eu posso dar de 30 a 75 pontos. Aí você vai expor para mim ele aqui, ao vivo, em 3 minutos, como fizemos na aula passada. Sejam irmãos que ainda não participaram, eu dou preferência aos que ainda não participaram, e depois, na ordem, aos que já participaram. Alguma pergunta, alguma dúvida? E o de Salmo 23? Podemos também fazer como um complemento na próxima aula, sem nenhum problema, entendeu? É porque eu precisei hoje tomar um pouquinho mais de tempo nessa explanação teórica para chegar ao ponto que estamos hoje chegando, que é a entrada já
do que é conhecendo o sermão temático. Essa é a razão que também eu coloquei para vocês a leitura das páginas 13 ao 23. Porque se nós ficarmos constantemente só lendo teoria, não temos a oportunidade de passar para a prática. Alguém está me entendendo, gente? Essa matéria ela é obrigada a trabalharmos com as duas coisas, teoria e prática. Teoria e prática. Então, respondendo a pergunta do nosso irmão Zandro, se você também quiser participar com o Salmo 23, totalmente livre, tá? Então, vamos avaliar você pelos dois, tá? Mas você não é obrigado a fazer os dois. Você fica voluntário, ou se quiser fazer os dois, ou quiser fazer um dos dois. O Salmo 23, que ele é um pouquinho mais extenso, também é um sermão temático, ou João 4:24. Ninguém vai me postar nada no meu privado. Você vai escrever, vai montar o esboço e você vai ter 3 minutos para lê-lo. Então você tem que trabalhar com algo bem objetivo, bem objetivo. Você só vai ter 3 minutos, nada mais do que isso, tá? Como muito 4. Mas você, repito, não é obrigado. Pelo que eu ouvi da montagem do seu sermão, você poderá ter de 30, 45, 50, até no máximo 75 pontinhos. Alguém tem alguma dúvida? Manifeste-se agora. Do contrário, pode também me perguntar no meu privado do WhatsApp, me mandando uma mensagem de texto, me mandando um áudio. Fique bem à vontade. Se no meio do caminho você empacar, dá um problema, pastor, não consegui entender isso, fique na liberdade, que eu estou à sua disposição. Se eu não puder lhe atender assim de imediato, acredite, de 2 a 3 horas como máximo, eu vou responder a sua mensagem, tá bom? Mas eu estando disponível, em questão de 15, 20, 30 minutos, eu lhe responderei. Se eu demorar mais de 30 minutos, de 2 a, no máximo, 3 horas, tá bom? Entendido? 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 Isto. Se surgiu a dúvida, não deixa a dúvida avançar. Para tudo, escreve a sua dúvida e me manda por escrito ou por uma mensagem de áudio. Gente, 10:08 temos que terminar, tá? Temos que terminar para não ficar a coisa muito extensa, tá? Como eu já disse, havendo necessidade, incluiríamos uma aula a mais para fazer o bom fechamento, sermão temático, textual e expositivo, né? Eu quero ouvir na última aula, porque a prova, na verdade, ela vai ter 2 situações. Ela vai ter uma forma oral, rápida, curta, objetiva, e a forma escrita que está no final da apostila, para facilitar, entendeu? A questão dos pontos de vocês. Se vocês forem fraquinhos, digamos, na parte oral, compensa-se ou equilibra-se na parte escrita que está no final da apostila. Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus. Perfeito, irmão Jobé, explicada a sua situação. Obrigado. Vamos então orar ao Senhor agradecendo a Ele? Deixa eu perguntar a vocês, Deus está nos falando algo, nos ministrando algo importante através dessa matéria? Sim ou não? A mim, sempre. Sempre. E olha, meus irmãos, são 52 anos que eu estou ministrando essa matéria, para mim sempre é algo totalmente novo. Ao longo de 52 anos, estou aprendendo demais e continuarei aprendendo, porque não se trata de tempo apenas, se trata de termos uma experiência fresca com o Espírito Santo de Deus. Vamos então agradecer a Deus. Vamos pedir nossa irmã, a pastora Darlete. Ela vai levantar a sua voz em oração, agradecendo por esta aula, tá? E pedindo com que a unção fresca do seu Santo Espírito, né? Porque precisamos dessa unção, gente. Não é apenas ler, estudar, né? Isso aí é tudo importante. Mas se a gente tiver sequinho da unção do Espírito, a gente não vai muito longe não, tá? É interessante, é um conjunto. Temos que ter a unção e temos que ter a leitura. Só leitura não funciona, só unção não funciona. É como Pedro diz lá em 2 de Pedro 3:18, crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, a pastora vai agradecer pela aula de hoje e pedir com que essa unção fresca de Deus, olha, possa fluir maravilhosamente na sua mente, no seu coração. Eu não me assustaria. Na próxima aula,
vários de vocês trazerem esboços maravilhosos, assim, de Amém. deixar a pessoa boquiaberta, né? Estou crendo nisso, vou estar em oração para Deus usar vocês maravilhosamente, não apenas com técnica, mas com unção. Pastora Darlete, nos agradecendo e orando a Deus. Soberano Deus, mais uma vez estamos na tua presença para te Graças te damos, agradecer, Pai. Senhor, por esta aula, Senhor, tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, Pai. Aleluia. Jesus, muito obrigado por tudo. Senhor, continua nos abençoando, pastor, e Aleluia. cada um de nós. Vem nos dar unção, Jesus, abrir nossa mente, nos dê sabedoria, que nós viemos Glória a Deus. continuar aprendendo esta matéria, não só essa, mas todas as matérias que nós precisamos nesta escola. Jesus, abre nossa mente, nos dá entendimento que nós viemos aprender mesmo, Glória Senhor, a Deus. de ti, Jesus. Espírito Santo, vem nos dar uma unção, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar nos abençoando e nos dando a vitória, que possamos, ó Senhor. Pai, aprender, Pai, essas matérias, Pai. Senhor, e assim, Senhor, fazer uso, Pai, para a glória e honra do Teu nome, ó Pai, e fazer a Tua obra, Senhor, com aquilo que nós estamos aprendendo, ó Pai. Em nome de Jesus, somos gratos por esta aula e pela vida de cada um de nós, Pai, que está nessa escola, Aleluia. a vida do pastor Prestes, ó Pai, e da família dele, Senhor, e continua abençoando a cada um de nós, não só hoje, mas em todo para sempre. Amém. Amém, amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, seriedade, Verdade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele Necessário que ele cresça cresça. é necessário e que eu diminua. É necessário que ele cresça É e necessário que que eu ele diminua. eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário e que ele que eu cresça. diminua. Eu E a diminua. Deus damos o quê? A A honra, a glória Glória e o poder. poder. Deus os abençoe. Excelente final de quarta-feira. Deus te use essa semana como nunca te usou. E que na Amém. próxima Aleluia. quarta você venha trazer uma mensagem de Deus, ó, para queimar o nosso coração. Deus Amém. te Glória use, a Deus Deus. te abençoe. Uma abençoada semana. Até a próxima quarta-feira. E obrigado a você que já pagou a sua mensalidade. Não se esqueça, dia 31 é o último dia do pagamento da sua mensalidade deste mês. Muito obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. É pra cair no chão, não, já.